Bem, irmãos, vamos avançar então para o sexto mandamento da lei de Deus, o sexto mandamento que é não matarás. Está registrado lá em Êxodo 20 e verso 13 e também repetido em Deuteronômio, tá? Antes de qualquer outra coisa, eu quero só avisar que esse vídeo ou esse assunto, não é? Vai precisar de mais vídeos, porque o sexto mandamento, não matarás, ele é muito mal interpretado, muito mal aplicado, não é? Muito mal compreendido por muitos cristãos também. Por isso, eu quero aplicar esse mandamento ou explicá-lo, não é, abordando em vários contextos diferentes, né, aplicando em vários contextos diferentes, tá bom? Então, observando o mandamento de não matarás, temos que primeiro lembrar sobre o contexto, sobre o porquê que Deus deu esse mandamento para o povo. E é só pensar um pouquinho, não é? O que o mandamento defende? Não matarás. O que o mandamento defende? A vida, não é? Então, o valor aí defendido pelo mandamento é a vida que Deus criou, tá? Esse é o valor defendido pelo mandamento, certo? E num contexto pagão, num contexto onde não há uma moral bíblica, cristã, a moral que Deus revelou, não é? A vida não tem tanto valor assim. Basta você analisar, por exemplo, a vida humana, eu digo, né? Basta você analisar, por exemplo, as brigas modernas que existem hoje de movimentos sociais, não é? Você sabe muito bem, não é, que pessoas que estão às vezes militando por pautas ambientalistas, não é, são pessoas que têm um amor, não é, panteísta, digamos assim, pela natureza, ao mesmo tempo que tem um desprezo grande pela vida humana. Isso acontece bastante. Não é à toa, não é, que tantas pessoas, no caso, defendem o aborto. Né? Não há valor pela vida humana. Infelizmente é assim. E o mandamento ele está falando justamente sobre o valor da vida, não é? Especialmente falando sobre a vida humana, tá? Porque é um mandamento dado num contexto de relacionamento, certo? Esse é o ponto aqui. E Deus então dá esse mandamento para o povo, mais uma vez como um símbolo dessa libertação, não é? Desse pensamento mundano pagão, onde a vida não era valorizada, as pessoas matavam e assim por diante. É claro que havia punições, não é, naquelas culturas antigas também, não é, porque havia leis também ali para eles. Então, se eles matassem algum egípcio daquele período, não é, isso aplicando em outras culturas também, haveria punição, certo? Porém, aquilo que é a raiz do assassinato, não é, não era condenado, não era julgado naquele contexto, certo? E esse é o ponto aqui. O mandamento não matarás não está falando de todo tipo de morte, certo? O mandamento não matarás está falando especificamente de assassinato. Esse é o ponto. De assassinato. Ou seja, esse mandamento não se aplica, por exemplo, às guerras, não é? Às ações policiais, legítimas eu digo, legítimas, certo? Ou, por exemplo, ao direito da pessoa de se defender. Entende? O mandamento não trata dessas situações aí. Porque tem pessoas que acabam aplicando o mandamento a tudo. Não pode matar, não pode matar e acabou. Não, não pode matar. Não, não pode, não pode, não pode, porque isso é oposto ao cristianismo, é o oposto ao amor que Cristo nos ensinou. E não é bem isso que o mandamento está dizendo, não. Né? O mandamento está falando sobre assassinato, homicídio. É só isso que o mandamento está falando aqui. Esse é o contexto do mandamento. Não é? Num contexto pagão, não é? Havia, por exemplo, punição para homicídio? Sim, havia. Mas não havia punição, por exemplo, para a raiz do homicídio. E esse é o ponto aqui. Deus, quando deu o mandamento para o povo, estava libertando o povo não somente, não é, do entendimento de não matar, o que era comum compreender que eu não deveria assassinar as pessoas, né? Não é óbvio, mas não é daquilo que é a raiz do assassinato. Esse é o ponto aqui, não é, de libertação que Deus deu para o povo. E Cristo nos ensina isso, né? Quando olhamos para Mateus capítulo 5, quando ele começa a explicar a lei, não mudar a lei, mas ensinar como interpretar corretamente a lei, o que ele diz, Mateus 5, versos 21 e 22, ele fala bem assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento, não é? A punição da lei. Versículo 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo, não é, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Cristo nos ensina como interpretar corretamente o sexto mandamento, não é? Falando que Deus não condena apenas a ação de assassinar alguém, que é aquilo que o mandamento fala e proíbe, não é? Não apenas assassinar alguém. Então, a proibição não é só em termos de assassinato literal, de você interromper a vida de alguém de maneira deliberada, de maneira gratuita, mas
daquilo que é a raiz do assassinato, que é o ódio, a inveja, o desprezo pela vida humana. Esse é o ponto aqui do mandamento. Entende? Ou seja, o mandamento é sim um sinal de libertação disso. Deus está dizendo para o seu povo: vocês não têm mais, não é, que ser como os pagãos. Vocês não podem mais, não devem mais viver nessa escravidão de ódio, de vocês desejarem o mal para o próximo de vocês, não é? De vocês desejarem o mal para os seus irmãos. Não precisa mais nutrir ódio no coração de vocês. Eu estou libertando vocês disso, não é? Do ódio, da vingança. Isso não é cabível mais a vocês como um povo liberto do Senhor. É o que Cristo nos ensina aqui, então. Por isso ele está dizendo que Deus considera a raiz do assassinato que está em nosso coração, não é? Como sendo também quebra do sexto mandamento. Entende? Então isso não se trata apenas de matar literalmente, de não matar literalmente, não é, de não assassinar literalmente, mas também, não é, quando eu odeio o meu próximo, quando eu desejo mal para o meu próximo, eu estou desprezando a sua vida, o que é quebra do sexto mandamento, tá? Então isso é um ponto muito importante, beleza? Esse é o primeiro vídeo explicando o que o mandamento está ensinando pra gente. Agora eu vou fazer vídeos explicando ou aplicando em situações diferentes, beleza?